Olá, muito boa noite para você. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é quarta-feira, 14 de abril. E mais uma vez, como sempre, sob a indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar e um Fala Baixada especial. Eu vou conversar com a prefeita da cidade de Japeri, doutora Fernanda Ontiveros. Doutora Fernanda, eu quero muito agradecer o prestígio da sua presença aqui. Estou muito honrado com a sua presença aqui no nosso Fala Baixada, viu? Boa noite, Mauro. Boa noite a todos os telespectadores que nos acompanham. E para a gente é um prazer imenso estar aqui com você hoje. Queria começar o nosso bate-papo de hoje falando dos 100 dias de governo. A senhora está comemorando, né? Contabilizando, né? Às vezes, dependendo do que acontece na cidade, né? E ainda mais nesse tempo de pandemia, não sei nem se seria comemoração, mas está contabilizando os 100 dias de governo. E nesses 100 dias de governo, mesmo diante dos transtornos que o Brasil e o mundo vem passando em razão da pandemia, eu queria perguntar sobre alguns aspectos que estão ligados diretamente à gestão municipal. Como, por exemplo, se a cidade, ainda hoje, 100 dias de governo, continua endividada. Boa noite. Mauro, essa pergunta que você faz, ela é bem interessante, porque, infelizmente, o município está no CALC, né? E que também é uma realidade de muitos municípios. CALC é o SPC dos municípios, sim, né? O SPC dos municípios. E a gente vem trabalhando, né, desde que a gente assumiu, queria aproveitar também esse momento para dizer que é o meu primeiro mandato da vida, né? Eu saí da linha de frente da Covid, que eu sou médica, e disputei uma eleição, ganhei a eleição e comecei o meu mandato, que é o primeiro mandato da minha vida, saindo da linha de frente, enfim. E realmente a gente já vinha estudando, né, até numa pré-campanha e campanha, plano de governo, a gente já vinha estudando tudo que se referia, né, à minha cidade, né, ao município de Japeri. E infelizmente a gente tem esse problema, né, está com o nome no CALC, mas a gente também já veio trabalhando, né, numa força-tarefa. Eu tenho uma equipe que trabalha justamente para que a gente consiga, né, tirar todos aqueles itens, né, no qual nós... Quantos itens a senhora assumiu? 19 itens. 19 itens? 19 itens. Hoje 19 pontos negativos no CALC. Sim. E hoje a gente está apenas com 3, né, nós já viemos trabalhando aí nesses meses. E eu tenho uma outra equipe também que desenvolve projetos, que é muito importante, porque quando a gente vai buscar o recurso, né, muitas vezes, não é só trazer o recurso, mas você tem que ter projeto para que você consiga executar. Senão, muitas vezes, aquele recurso vem e retorna porque não tinha projeto, né, de execução. Então, a gente tem trabalhado também nessas duas frentes, com relação ao CALC, porque a gente precisa sair do CALC até para que a gente consiga trazer mais investimentos, e também uma equipe que trabalha com projetos para que a gente consiga executar o projeto em cima desse recurso. Como é que o município entra no CALC? Em razão de quê? Falta de recolhimento de impostos, falta de prestação de contas, sim, é isso? Sim, muito em cima da prestação de contas e do recolhimento, e muitas vezes alguns itens, por exemplo, a gente observou que faltava informação. Você muitas vezes eram problemas que já tinham sido sanados, mas não tinha sido comunicado, feito a comunicação. Então, falta de zelo, né? Sim, sim. É o que a gente muitas vezes vê na administração pública, né? Aquela falta de cuidado, e aí com isso você vai impactando, né? Então aquilo parece um grande problema, mas muitas vezes é organização. Você começa a colocar a casa em ordem, aí você vai vencendo aqueles problemas e as adversidades, né? Que a administração pública é isso, você tem que vencer uma adversidade todo dia. A senhora vem da iniciativa privada. Essa mudança da vida particular, da vida privada para a vida pública é muito, muito brutal, muito cruel nessa transição de vida? Sim, sim. É porque assim, a vida pública, né, ela tem, apesar que a minha profissão também é assim como médica, né, eu vejo uma dedicação quase total, né, o prefeito, né, a prefeita, a gente não pode se dar o luxo de ter um telefone que não esteja comunicável, né? Porque você está numa cidade, pode acontecer um problema a qualquer momento, uma enchente, enfim, um sinistro, qualquer coisa relacionada à cidade, você tem que estar a postos, né? Então, agora como médica eu também já vivia isso, eu sou pediatra neonatal, então eu muitas vezes também, eu estava no final de semana, num feriado, o telefone tocava, você tem que ir para o hospital, né? Você vai dar algum tipo de assistência, dependendo do cargo que você ocupa, né? Os bebês não têm hora para nascer. Então, nesse ponto, eu também não tive uma dificuldade de adaptação com relação a isso, mas eu acho que a vida pública tem que ter uma dedicação muito grande, Mauro. Eu acho que isso faz a diferença, né?
Eu tenho um amigo que diz que o serviço público foi feito para não dar certo. É mais ou menos isso, né? Às vezes a gente procura, você vê um banco público e um banco privado. Você vai num Banco do Brasil, hoje melhorou um pouco o atendimento, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica. Os bancos públicos, o jeito do próprio funcionário atender a gente é diferente do banco privado, do banco particular, né? E, em muitos departamentos, muitos órgãos públicos, a falta de compromisso do funcionário com o cliente, às vezes chega a ser gritante, né? Ao gestor, não sei se você concorda, compete estar vigilante nessa área, né? Sim, muito, Mauro. Eu acho assim, o serviço público, ele já tem, por si só, ele tem uma burocracia que muitas vezes você tem que vencer. Mas eu acho que o atendimento, né, ele é essencial. Então, eu acho que hoje os gestores, ou pelo menos eu tenho visto alguns gestores, a gente trabalha muito em cima de você melhorar o atendimento, trazer um atendimento mais humanizado, né, onde você dá mais atenção à população e, com isso, você consegue melhorar essa maior queixa que hoje a gente observa, que no serviço público as coisas são deixadas de lado, no serviço público não tem uma informação precisa, o servidor público ele não tem zelo. E eu acredito que ainda tem muito servidor público dedicado, né? E eu acho que o gestor ele também tem que fazer a parte dele, que é também incentivar a sua equipe, né? Ele tem que trazer, ele tem que mostrar que o serviço público precisa melhorar. Está tendo que requalificar em algumas áreas? Muito. Hã? Muito. Treinamento, né, eu acho importante. A gente vê muito isso na iniciativa privada. Você tem que treinar, tem que ser uma educação continuada. Quanto mais você se dedica, melhor é o resultado lá na frente. A vida pública impõe algumas, não diria vícios, mas alguns costumes, que é aquele da indicação política. E às vezes o político ele não presta muita atenção em quem ele está indicando. Sim. E aí acaba indicando para chefe do executivo, né, ou para o diretor de algum órgão, pessoas que não têm certa qualificação, só tem tido essa preocupação na hora do atendimento. Né? Nós somos, as pessoas que têm função pública são políticos, né? Sim, sim. A senhora é política, Sim, foi eleita, mas recebe muitas indicações de políticos também, não é? Assim, dentro da política, a gente consegue entender que isso é uma prática, né? Mas quando a gente começa a falar mais em gestão, e eu sempre admirei um pouco, né? Alguns amigos, até prefeitos, por exemplo, de algumas cidades vizinhas, ou até que eu tenho relacionamento, e que fizeram, assim, da sua gestão diferenciada do ponto de vista que eles se dedicam àquela gestão e tentam fazer uma gestão mais enxuta, onde você começa a largar esses vícios que a política traz, e com isso você consegue um resultado muito melhor. Eu vi isso, por exemplo, na cidade de Miguel Pereira. Vou dar um exemplo, porque o prefeito lá, eu trabalhei lá no hospital, né? E a gente sempre criou um bom relacionamento, e eu vi, assim, lá, por exemplo, no André Português, um gestor que fez essa diferença no sentido de fazer uma gestão bem mais enxuta, até do ponto de vista, parece até uma gestão privada, vamos dar um exemplo, porque fez da forma que você consegue te exemplificar, enxugar secretarias, você consegue colocar pessoas mais técnicas, e isso faz uma diferença no final da gestão, quando você compara com alguns municípios que adotam as velhas práticas, né? Então, se você não muda muito a prática, é difícil você ter um resultado diferente. Verdade. A senhora citou o André Português, prefeito de Miguel Pereira, sim. Foi um dos mais bem avaliados do Estado, né? Sim, foi reeleito agora. Sim. Prefeito, vamos entrar aqui nos 100 dias de governo. Mesmo com pandemia, o que a senhora tem podido realizar? Sei que a cidade, o caminhão de problemas é muito maior do que o caminhão de soluções, né? Mas o que foi possível mexer e onde a senhora acha que a população tem sentido positivamente? Na verdade, Mauro, eu acho que a gente, embora a gente saiba da questão da Covid, né, foi notório a atuação, principalmente nesse setor. Eu falo como médica, a gente recebeu, eu assumi o governo, a gente tinha sem um hospital de campanha, o hospital de campanha tinha sido desativado em dezembro, no governo anterior.
E assim que a gente assumiu o governo, a gente já, no governo de transição, a gente já foi tentando conhecer um pouco a estrutura do nosso hospital, e ali nós atuamos, fizemos uma ala Covid, né? Tentamos reequipar também, já nos primeiros meses, pensando talvez num aumento de uma onda que acabou vindo agora, reestruturando também a parte de RH, né? Tentando trazer mais técnicos, e principalmente em janeiro a gente já foi obrigado praticamente a realizar uma imunização, né? Que foi a vacinação para a Covid, onde a gente sabe que o governo federal ele compra, né? As vacinas, o Estado faz a distribuição e o município tem que executar isso, né? Então a gente teve que fazer uma força-tarefa realmente, eu me lembro de reuniões até muito tarde, principalmente com a equipe da saúde, da vigilância epidemiológica, a gente traçando aquela estratégia junto com a atenção básica para que a gente conseguisse imunizar, né, e fazer todas aquelas estratégias para imunizar da melhor forma possível. Então, na saúde eu vejo assim, o maior desafio que a gente teve foi a gente administrar essa questão da pandemia e da imunização e melhorar o nosso atendimento no hospital, preparar o nosso hospital para fazer o melhor atendimento da Covid. E hoje, com essa onda enorme que a gente viu, né, esse número enorme de pacientes que procuram o serviço de saúde por conta da pandemia e os que vieram agravar, a gente conseguir atendê-los de uma melhor forma. E em outras áreas a gente também acabou atuando. Por exemplo, em janeiro a gente recebeu o Limpa Rio, né, que é um programa do governo do estado. Então a gente trabalhou lá fazendo a limpeza, né, de alguns córregos e rios, e isso trouxe uma repercussão muito boa, porque a população não via esse tipo de serviço acontecendo na cidade. A gente teve a oportunidade, com a chegada dos maquinários, de começar a melhorar, mesmo que fosse de forma paliativa, algumas vias principais que chegam em alguns bairros. A gente via lá muitas pessoas da cidade, né, que estavam em bairros específicos, por exemplo, o bairro do Guandu, Santa Amélia, Delamar, e as pessoas não conseguiam, estavam um pouco isoladas dentro do próprio bairro, não conseguiam com facilidade chegar ao centro urbano por conta que essas vias estavam muito ruins e os ônibus já não estavam entrando. Então a gente fez esse trabalho, onde a gente começou a melhorar, né, de forma até paliativa, essas ruas, essas estradas, para que as pessoas conseguissem circular, né, emergencialmente. Então a gente fez esse trabalho também, né? A gente está trabalhando agora na educação, fizemos a distribuição dos kits, né, com relação à alimentação, kit de alimentação, a implantação da plataforma de estudo à distância, e agora a gente também está preparando a educação para esse retorno dos estudantes. Por exemplo, lá, desde o ano passado, as crianças já estavam sem ir à escola, né, por conta da Covid. Então a gente também já está preparando, pensando nessa programação justamente de imunização até dos professores, dos outros profissionais da rede municipal de educação, para que a gente consiga fazer esse retorno com segurança, mas o quanto antes, né? Porque a gente precisa muito da educação. Infelizmente, a minha cidade ela tem um dos piores índices, né, do IDEB, né, da avaliação do IDEB, então a gente precisa trabalhar muito, investir muito em educação, e eu falo para você até que uma das minhas maiores prioridades do meu governo vai ser educação, e eu estou ansiosa para que a gente consiga fazer com que as crianças voltem a estudar, nossas crianças e jovens, né? Prefeita, a senhora tem atuado na linha de frente do combate à Covid, indo pessoalmente aos bairros, distribuindo kits de álcool gel, de máscaras. A gente tem acompanhado isso. Agora, a senhora percebe se a população tem entendido essa mensagem, usando de fato a máscara, ou como a gente vê na maioria dos lugares, as pessoas balançam a cabeça positivamente, mas não executam, parecendo que não acreditam, não acreditar que a doença veio para matar? Infelizmente, Mauro, assim, a gente fez uma força-tarefa na semana passada, onde a gente realmente foi para as ruas para fazer a conscientização. A gente faz, né, nós prefeitos, nós somos responsáveis pelos decretos, e quando a gente faz o decreto, né, a gente não pode ser aquele decreto de gabinete, a gente tem que ter ações. Nós prefeitos tivemos aquela definição se fecha o comércio ou não fecha o comércio, né? Criou muita polêmica, teve município que fechou quase
né, o lockdown, outros não, outros já eram totalmente reticentes a isso. A gente fez uma opção de não fechar o comércio, mas a gente também sabia que você tem que fazer valer o decreto. Então a gente investiu muito em fiscalização. Eu fui com mais de 80 agentes, né, do governo para as ruas. Então a gente fez distribuição de kits, que é com máscara e álcool. A gente foi conscientizar, as nossas equipes de fiscalização levaram decreto, orientaram os comerciantes e aí fiscalizaram depois se realmente os comerciantes estavam conseguindo obedecer ao decreto com relação ao horário de fechamento, né, dependendo do tipo de comércio. A gente coibiu e acabou com muitas festas clandestinas. Então, nesse momento, eu acho que é pertinente até a sua pergunta. A gente chega à conclusão que, infelizmente, ainda existe muita irresponsabilidade com relação à aceitação. Tem pessoas que realmente poderiam estar em casa, né? Não tinham a necessidade de se expor desnecessariamente nas ruas. A gente entende que as pessoas precisam trabalhar, mas a gente consegue ver também essas festas clandestinas, principalmente nos finais de semana, e as pessoas também circulando sem máscara, marcando encontros, né? A gente recebeu assim muitas denúncias que a população tem ajudado também. No bairro dela ali tem uma festa na rua, ou está tendo um planejamento de uma festa na rua, elas também faziam denúncias, isso ajudou também que a nossa fiscalização chegasse e aí acabasse com o evento. No momento em que a gente vê um número de mortes enormes e a gente sabe, né, que às vezes na festa sempre tem lugar para mais um, mas muitas vezes num CTI, ou na necessidade de um CTI, né, naquela vaga de um paciente que agrava, não tem a vaga para mais um, porque a gente realmente chegou muito próximo, né, do colapso do sistema de saúde, né? Então, onde a gente vê hoje até na rede particular, você não tem vaga, né? E nesse momento onde todo mundo tenta criar estratégias, se unir, eu digo o governo federal, estadual, os municípios, e as pessoas ainda fazendo essa exposição desnecessária, então a gente fica triste, mas eu acho que a função do poder público é isso, é ir lá, é orientar como a gente fez, é ir para as ruas, é realmente tentar trazer a população, mostrando que aquela guerra, ela não é só do gestor, aquela guerra todos nós temos que combater, senão a gente não consegue ter o resultado positivo e começar a melhorar esses índices. Decepciona a senhora quando vê a senhora, principalmente quem é da área médica, né? A senhora é médica, sim, sabe antes da gente o perigo do que está acontecendo, né? Sabe antecipadamente, né? Consegue prever que vai piorar ou vai melhorar, ainda mais a senhora tendo os dados da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Saúde. Aí quando a senhora vai e empreende campanhas e vai para a rua e olha assim, as pessoas continuam desafiando a doença, o sentimento que vem é qual? É um sentimento assim, não é nem só decepção, né? É um sentimento de... revolta, né? Uma revolta. O mesmo que eu sinto. É revolta porque é aquilo, é a exposição desnecessária, né? Então, muitas vezes quem não se cuida, o sistema imunológico dele pode ser bom e ele realmente nem contrair ou contrair a forma leve, mas ele muitas vezes leva a doença para casa e aquele que de repente está se cuidando, com aquela exposição acaba adoecendo, vindo a falecer, né? Então, a gente teve infelizmente, né, tivemos perdas na cidade, como a gente também tem visto no Brasil todo, a nossa cidade também não é diferente. Perdemos uma secretária lá, né? Perdemos uma secretária de Cultura, perdemos a Rita, né, nossa secretária de Cultura, professora, pedagoga, atriz da cidade, né, uma das idealizadoras do Grupo Código, que é um grupo de teatro que é até bem conhecido até fora da nossa cidade, e perdemos para a doença, e a Rita era uma pessoa que se cuidava muito, né, então muitas vezes é aquilo, mas às vezes quem está no entorno não tem o mesmo cuidado e a pessoa acaba contraindo, porque o vírus está circulando mesmo, e cada organismo tem uma resposta diferente, né? E infelizmente a gente teve perdas assim, a Rita para a cultura para mim foi uma perda irreparável, né? Prefeita, eu queria pedir licença por alguns segundos para o nosso intervalo e propor que no nosso segundo bloco nós possamos falar do desenvolvimento urbano da cidade de Japeri, já que a cidade é cortada pela linha férrea, né? Sim. Eu estou conversando aqui com a prefeita da cidade de Japeri, a médica Fernanda Ontiveros. Rapidinho a gente volta.
Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada especial de hoje, conversando com a prefeita da cidade de Japeri, a médica Fernanda Ontiveros. Prefeita, eu queria falar sobre o desenvolvimento propriamente da cidade, né? A cidade vai fazer 30 anos, né? E a gente percebe que cidades vizinhas cresceram mais que a cidade de Japeri. Sim. Isso se deve a quê? A falta de interlocução política, falta de empenho do gestor. O que faltou nesses 30 anos, já que a senhora é da cidade e conhece muito bem? É assim, Mauro, eu avalio, né, que realmente a nossa cidade, com quase 30 anos de emancipação, que vai completar em junho agora desse ano, a cidade poderia hoje ser muito maior, né? Do ponto de vista econômico, do ponto de vista de articulação política, né, um destaque melhor, né, na Baixada Fluminense, comparada com as outras cidades, mas infelizmente eu vejo uma cidade estagnada, essa é a minha opinião, e eu acho que a gente precisa, eu acho que os próximos gestores, né, eles precisam fazer um movimento completamente diferente do que os outros fizeram, principalmente com relação à articulação política. O município, com as dificuldades que o meu município tem, e que também é muito peculiar aos municípios até da região da Baixada Fluminense, é um município que ele não é autossustentável. Então, você precisa muito, né, da ajuda do governo, a maioria dos repasses vem, por exemplo, do governo federal e também do estado. Então, a gente precisa realmente ter essa articulação, precisa ter essa busca, precisa fazer esse contato. Nos meus 100 dias de governo, eu recebi na minha cidade 4 secretários estaduais. E isso fez uma diferença, por exemplo, como eu dei o exemplo do Limpa Rio, né? O Limpa Rio veio, um programa do governo do estado, que foi um sucesso e que realmente a gente consegue observar, teve alguns momentos que já teve um temporal que normalmente alguma região ali já enchia, a gente não viu isso. Então é um programa que funciona e que não fica ali uma semana, é um programa que fica meses, né, na região atuando. Então, eu acho que essa interlocução é importantíssima. Eu aprendi que a gente tem que gostar e ajudar todo mundo que ajuda a nossa cidade. Então, a gente sabe que existe também toda essa questão política, ideológica, mas eu acho que na gestão isso não pode se aplicar muito. Eu queria perguntar à senhora, mesmo falando desse tempo todo de emancipação, né? Uma cidade que vem crescendo, poderia estar crescendo muito mais, de maneira mais veloz, com grandes e muitas empresas que já estão instaladas, outras que estão a caminho, pretendendo ser instaladas. Mas esses grandes empresários, quando procuram a cidade, eles não se espantam, por exemplo, quando ficam sabendo que Japeri não tem sequer um destacamento do Corpo de Bombeiros? Com certeza. O empresário, Mauro, quando ele vem, ele estuda a região, né? Isso faz parte. Então, você precisa realmente preparar a cidade para a vinda desse empresário. Então, preparar a cidade vem em infraestrutura, preparar a cidade vem em monitoramento, a melhora da sensação de segurança. Né? Você falou, por exemplo, do destacamento do Corpo de Bombeiro. É um absurdo uma cidade com 30 anos de emancipação você não ter pelo menos um destacamento. Né? A gente tem uma cidade lá, por exemplo, a gente tem a Petrobras na nossa cidade e a gente tem um risco grande de sinistros e você não ter um destacamento. Então, eu, inclusive, já fiz contato com o coronel, né, do Corpo de Bombeiros, já fiz essa solicitação, comandante-geral, né, o coronel Leandro, ele vai me receber, e a gente, é um pedido, né, isso até em outros governos a gente também já viu um movimento com relação à questão do Corpo de Bombeiro, e no nosso governo a gente vai fazer questão realmente que a gente consiga trazer um destacamento do Corpo de Bombeiro para a cidade, porque realmente é fundamental, é essencial. Perfeito. Ali em Japeri tem 2 polos de atração turística. Um é o chamado Pico da Coragem, onde os que gostam de esportes radicais, do esporte radical e asa delta e tal. Um amigo meu que gosta de saltar de asa delta diz que ali Japeri tem a melhor térmica do estado.
E também tem um campo de golfe que é muito procurado por grandes empresários, as pessoas que praticam, né? São praticam do golfe. Essa área do esporte, a senhora tem pensado, já está planejado, tem muitos projetos? Sim. Quando a gente fala da vocação que a cidade tem com relação ao ecoturismo, principalmente, e esses esportes radicais, então, naturalmente, a cidade já tem isso, né? E a gente tem que realmente trabalhar para que a gente consiga fazer com que aquele ponto ali seja um ponto turístico atrativo. Então, a gente tem que, como eu falei, volto a falar, mobilidade urbana, a gente tem que sinalizar, por exemplo, você falou aí, a gente recebe ela através tanto do campo de golfe como lá do Pico da Coragem, onde você tem o salto de asa delta, parapente, a gente recebe ali muito turista, às vezes até internacional, que vem de outros países, claro. Então, você imagina, esse turista, ele sai lá da Zona Sul, ele está lá na Zona Sul hospedado, ele vai pegar um transporte, vamos dar um exemplo, um ônibus, ele vai sair dali da Zona Sul ou do metrô e vai chegar até a Central do Brasil. Na Central do Brasil ele vai pegar um trem, porque ele faz todo esse roteiro e vai chegar ali na nossa estação em Japeri. Como é que a gente está preparando a chegada, a partir do momento que ele está ali na estação e ele vai até esses 2 pontos turísticos, como é que a gente está preparando aquilo? A gente tem placa de sinalização bilíngue, a gente tem lá junto com a Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer, a gente tem pessoas preparadas para dar aquela informação para o turista e todo o comércio que gira em torno do turismo, né? Então a gente tem que preparar tudo isso para esse turista chegar, ele se sentir acolhido e ele conseguir estar nesses pontos turísticos e voltar e fazer aquela propaganda de que vale a pena conhecer o município, lá tem esses pontos turísticos lá, de esporte radical, do campo do golfe, e que a cidade está preparada para recebê-lo e ele dá essa boa referência, né? Agora ele chega na estação, ele não tem uma placa bilíngue, ele não tem um ponto de apoio da Secretaria de Turismo, ele não encontra nada, ele tem que resolver tudo por ele, as estradas são ruins, não tem iluminação, então eles voltam dali o quê? Não, realmente eu conheci 2 pontos turísticos, mas não tem estrutura a cidade. Então, muitas vezes ele não retorna e ele vai fazer aquela propaganda negativa. Então, a gente tem que trabalhar para que a gente consiga realmente atrair cada vez mais o turista. Porque quando o turista vem, ele deixa um recurso financeiro que é mais uma arrecadação que você tem, né? Então, a gente tem que se preparar realmente para isso. E Japeri tem um grande potencial ecoturístico. Então, é correto afirmar que a senhora está preparando um time para isso? Sim. A gente tem muitos projetos voltados, até a nossa secretaria lá, né, de esporte, turismo e lazer, a gente tem projetos até ligados com a Universidade Federal Rural, que fica ali no município vizinho, que é a Seropédica, onde tem o curso de turismo, e a gente tem trabalhado com alguns projetos, né, voltados para a gente realmente melhorar o turismo na nossa cidade. Outro dia eu estava conversando com o prefeito de Itaguaí, o doutor Rubão, que é da área médica, ele é dentista também, e ele estava falando exatamente da conversa que teve contigo com relação à integração dos municípios próximos. E ele falou, pô, Moro, você conhece aquela doutora Fernanda? Eu falei, conheço, não conheço. Ela falou, eu estou muito bem impressionado com a perspectiva de melhora de crescimento lá de Japeri. Essa troca, essa integração com municípios próximos, a senhora vê de forma salutar, porque Japeri andou muito fora disso, né? A gente estava falando há pouco sobre a integração governamental com o governo federal e com o governo do estado, mas a cidade não tinha integração nem ali regional. A senhora tem investido nisso? Sim, sim. A gente tem conversado muito, né, com principalmente os prefeitos, né, do entorno ali da região, da Baixada Fluminense, até por troca de experiência, né? Embora cada cidade tenha a sua característica, mas a troca de experiência ela ajuda bastante. Quando a gente fala, por exemplo, no arco metropolitano ali, onde a gente vai estar com a construção do arco, você está muito mais próximo hoje de Seropédica, a gente está muito mais próximo hoje de Itaguaí do que a gente tinha antes do arco. E a gente sabe que o arco ele vai trazer um crescimento e um desenvolvimento para toda essa região onde estão essas cidades. Então a gente precisa de uma integração porque a gente consegue desenvolver projetos e a gente também consegue trazer recursos para que a gente invista naquela área ali, onde todos os municípios vão sair ganhando, né? Então, por exemplo, a gente já sabe que existem projetos super viáveis para a gente fazer
por exemplo, aeroporto de carga e descarga naquela região, né? Porque ali você tem, com o Arco, você tem ali a ferrovia que está próximo, né? Você já tem a rodovia e os investimentos, principalmente que vão vir em torno da formação de distritos industriais. A gente pode juntos, sim, os municípios ali, pensar num aeroporto de carga e descarga, que também traria, né, mais investimentos para a região, e seria mais uma forma, né, de desenvolvimento real, onde a gente poderia gerar milhões de empregos, né, muitos empregos na região. E com a criação desses distritos industriais, a gente também fala em Porto Seco, onde você precisaria, com o crescimento do porto, toda a região ela acaba tendo que se desenvolver. O retroporto, né? Sim, então isso é importante. Se a gente não tiver, né, realmente essa conversa, se a gente não tivesse esse entendimento, cada um quer fazer por si, né? Então, eu acho que é o momento que a gente tem que se despir de toda a vaidade e realmente trazer, né, procurar uma união para que a gente consiga desenvolver projetos maiores, projeto que vá além da fronteira do seu município e com isso a região toda cresça. Pois é, além da fronteira do município de Japeri, a interlocução primeira com o governo estadual tem que ser permanente e convincente, convencer o governador do estado a entender a proposta vinda da mente e da equipe da prefeita, por exemplo, da sua cidade, sim, da sua cabeça. Para isso, essa proximidade com o governador, qual tem sido? Como é que é a sua conversa com o governador Cláudio Castro? Qual é a impressão que a senhora tem? Sim, nesses meus primeiros 100 dias de governo, o governador esteve conosco lá no mês de março para a inauguração do CIAM, né, que é um centro especializado de atendimento à mulher vítima de violência doméstica, que era uma necessidade para a cidade. Eu digo porque a gente tem, né, infelizmente a minha cidade tem um dos maiores índices de homicídio contra a mulher, né? A gente, Guapimirim, a gente liderava o ranking dos municípios, por exemplo, da Baixada Fluminense e do estado do Rio, inclusive. E aí nós trabalhamos, né, a nossa Secretaria de Assistência Social trabalhou muito para que a gente conseguisse inaugurar o CIAM e a gente teve a grata surpresa de conseguir inaugurar com o governador, né? Tinha uma programação dele vir na região da Baixada, então ele viria em alguns municípios e na agenda dele a gente colocou a inauguração desse centro especializado. E o que eu vejo assim, com relação às ações que o governador tem feito, eu acho assim, ele hoje tem ouvido muito a ponta, tem ouvido muito os prefeitos, tem procurado essa aproximação, principalmente através de muitos secretários, e com isso eu acho que nós, né, que muitas vezes víamos os governadores circulando nos nossos municípios muito próximo de eleição, de período eleitoral, a gente começa a ver isso com uma diferença, com uma perspectiva boa, porque quando o governador vem, ele vê a realidade, você consegue passar para ele a realidade, você consegue discutir com ele uma agenda das principais necessidades do município e você também consegue tirar dele compromissos, né? Que, claro, a gente firma o compromisso e a gente cobre, com isso a gente faz essas agendas, né? E acaba estando muito em contato com os secretários, que muitas vezes é quem consegue executar aquele compromisso que o governador fez. Isso para a cidade tem sido, eu vi de forma muito positiva, né? Você acha que é correto dizer que o governador é um governador municipalista? Sim. Partindo por esse ponto, eu acho que nisso ele já está um pouco bem diferenciado de outros governadores que a gente viu, né? Então, eu acho que nesse ponto, a gente entende também que o governador, nesse momento, ele faz as suas articulações, né? Porque ele precisa também ganhar um corpo político, mas o município também acaba tendo a oportunidade vamos dizer assim, de se mostrar, né? De passar as suas necessidades e, com isso, a gente consegue criar, não é, algumas agendas em comum e onde a gente acaba tendo um atendimento, e eu acho que isso é importante. Tirar Japeri do isolamento foi uma coisa que sempre eu tive como uma atenção maior. Então, a gente tem buscado, sim, essa interlocução com o governo do estado, até com o governo federal, né? Nossa ida em Brasília, até na época das emendas, eu tentei me articular ao máximo com relação visitei o gabinete de todos, né, os deputados federais, o gabinete dos senadores do Rio de Janeiro, justamente para que a gente conseguisse ao máximo
estreitar esse relacionamento e conseguir trazer mais recursos para a cidade. Então, eu acho que é fundamental. Sem articulação é complicado, Mauro. Prefeito, eu queria pedir licença por mais alguns segundos para o nosso segundo intervalo e propor que no terceiro e último bloco nós possamos falar sobre vários outros assuntos, mas um em destaque, que é a existência em Japeri de um complexo prisional. Sim. Falar sobre isso? Ele Sim. fica exatamente ali no Jardim Belo Horizonte, Sim, né? sim. Estou conversando aqui com a prefeita de Japeri, a médica Fernanda Ontiveiros. Rapidinho a gente volta. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu. Estamos mais uma vez de volta com o nosso Fala Baixada. Estou conversando com a prefeita da cidade de Japeri, a médica Fernanda Ontiveiros. Prefeita, lá na cidade, há algum tempo, foi levada para lá o que se tornou um complexo prisional. Na verdade, a promessa inicial é que fosse constituído apenas uma unidade, uma casa de custódia, né? Sim. Mas não aconteceu isso, né? Foi uma expansão, né? Foi expandindo, como se fosse fazendo um puxadinho. Sim. Aí mais um galpão, mais presídio, mais uma outra unidade e tal. Exatamente num bairro de muita necessidade da população, né? Sim. O complexo prisional fica lá no bairro que chama Belo Horizonte, é um bairro de periferia. E na época, eu lembro, né, quando o governo do estado levou esse complexo, né, prisional para lá, havia, né, teria uma contrapartida que seria fazer um projeto de infraestrutura, executar, né, viria o complexo, mas também no entorno dele toda uma infraestrutura para o bairro, né, principalmente com relação a saneamento básico, seria um bairro modelo. Sim. Mas infelizmente o complexo veio e não teve essa contrapartida do Estado e realmente ali hoje tem problemas gravíssimos no bairro, principalmente do ponto de vista do saneamento básico, né? Já tiveram várias reportagens, inclusive, onde se formou ali uma espécie de uma piscina enorme com relação ao esgoto a céu aberto. Então isso traz muitas doenças ali. Não existe no complexo prisional uma ETE, uma estação de tratamento de esgoto? Não tem uma estação. É uma reivindicação do bairro, né? E traz realmente problemas muito sérios, né? E hoje até eu acho que todo gestor da cidade ele tem que se preocupar com relação à questão específica do Belo Horizonte. A gente realmente tem que trabalhar ali para construir uma estação de tratamento, cobrar também do Estado, né? Essa contrapartida que não houve, então tem que ter um tipo, tem que ressarcir de alguma forma aquela população que sofre as consequências, porque o presídio veio e não veio a infraestrutura e as pessoas realmente ficaram ali abandonadas. Então ali a gente tem um problema gravíssimo do ponto de vista sanitário, né? Você tem um mar de esgoto, né? Eu lembro que a gente fez até uma matéria lá onde a gente colocou o título, né? Conheça o bairro onde o horizonte não é belo, né? Por conta desse problema todo que a gente encontra ali, dessa falta de saneamento, de infraestrutura. E a população, infelizmente, a população da região que foi realmente acometida é a que mais sofre, porque hoje eles estão ali com presídio, isolados e sem infraestrutura e passando por todos os problemas consequentes da vinda do presídio para lá. A senhora é muito cobrada em relação a isso, né? Assim, eu acho que todo candidato da cidade, ele não conseguiu passar, né, por uma campanha, uma pré-campanha e campanha, sem falar sobre esse assunto, porque realmente é algo que a população, principalmente daquele bairro, ali anseia, né? Eu lembro quando eu fui fazer caminhadas lá, durante a campanha, as pessoas... doutora, de repente, se você se eleger prefeita, você vai melhorar as nossas condições, porque até hoje ninguém nunca melhorou as nossas condições. Então, assim, é uma cobrança muito grande, é um anseio popular, né, das pessoas que estão ali no bairro. Realmente
principalmente com relação a ter a estação de tratamento e melhorar a infraestrutura, né? Fazer o saneamento básico, a pavimentação, melhorar a iluminação pública e conseguir também trazer para o bairro ali melhoras também com relação até a questão de ter mais assistência social ali, desenvolver projetos que realmente, esporte, que você consiga melhorar as condições ali do bairro. Prefeita, a senhora falou no bloco anterior que a senhora foi a Brasília conversando com deputados e senadores para conseguir emendas parlamentares que são recursos oriundos tanto da Câmara Federal quanto do Senado da República para projetos específicos nas cidades, no caso do Japeri. A senhora teve êxito lá nessa visita? Sim, sim. Alguns deputados têm ajudado a cidade de Japeri? A gente veio com recursos de mais de 6 milhões, né, através de emendas. E a gente também, como foi a minha primeira oportunidade, que é o meu primeiro mandato, também de criar o relacionamento, porque a gente volta muitas vezes a Brasília, em outros períodos, para que a gente consiga trazer cada vez mais recursos, né? Então, o relacionamento também é importante se criar. Mas trouxemos mais de 6 milhões através de emendas. De vários deputados? Vários deputados. Agora, essas emendas destinadas prioritariamente a qual setor? Saúde e educação. A senhora focou nisso? Sim, muito. Agora, principalmente o custeio da saúde, né? Que é o que impacta mais, né? Para a gente que é um município pequeno e que também tem dificuldades econômicas, né? Então, quando você traz emendas voltadas para a questão da saúde, principalmente do custeio, isso ajuda bastante. Prefeita, a senhora sente que quando a saúde, por exemplo, do seu município melhora, existe uma procura grande de municípios do entorno? Japeri está funcionando bem em uma determinada área, né? Odontologia está funcionando maravilhosamente em Japeri. A procura dos outros municípios é o chamado comunicação boca a boca. Ah, fui atendido em Japeri, fui super bem atendido lá. Está sentindo isso lá em Japeri? Assim, quando a gente assumiu o governo, a gente veio com o compromisso de melhorar muito a saúde, né? Acredito até que impactou muito com relação à minha eleição o fato de eu ser profissional da área da saúde, né, médica. E a gente vê hoje, né, a cidade de Japeri é uma cidade que ela tem um problema grave que eu vejo com relação à cidade partida. A gente tem um município que a gente tem a região de Japeri e a região de Engenheiro Pedreira, e elas têm uma distância geográfica, física, de mais de 15 quilômetros. Então, hoje, quem está no centro de Japeri, ele recorre muito ao município vizinho de fronteira, que é Paracambi. E quem está em Engenheiro Pedreira acaba recorrendo muito a Queimados, que é uma cidade vizinha nossa. Então, a gente também veio com esse compromisso, né, de fazer uma gestão diferenciada para que a gente consiga fazer com que o nosso morador, o nosso município fique realmente na cidade. Então, a gente tem que melhorar muito os serviços públicos da cidade, principalmente com relação à saúde, educação, né, Mauro? Para você ter uma ideia, a gente não comentou sobre isso, mas vou aproveitar o momento. A gente precisa hoje ter uma escola técnica na nossa cidade, que a gente não tem. Então, a maioria dos nossos jovens, quando tem a necessidade de fazer um curso técnico, por exemplo, eles vão a Paracambi ou vão a Queimados. Né? Quem está precisando fazer um curso universitário vai a Paracambi, Queimados ou Nova Iguaçu, para o Rio de Janeiro, para a capital. Então, a gente precisa hoje ainda investir muito para que a gente consiga realmente melhorar essa saída dos moradores da nossa cidade, procurando sempre serviços em outras cidades, principalmente públicos. Aí, com relação à saúde, a mesma coisa. Quem está no centro de Japeri recorre muito ao Hospital de Lages, que está em Paracambi. Quem está em Engenheiro Pedreira vai muito a Queimados. Então, a gente também, foi uma promessa minha, vou dizer assim, assumi essa promessa durante a minha campanha, da gente reestruturar o município, melhorar os serviços públicos, ter mais entrega para a população, para que essa população precise sair menos da cidade. A população já sai naturalmente por conta de ser uma cidade dormitório. Então, né, o nosso morador, ele sai no início da madrugada até o finalzinho da manhã e volta no final da tarde para a noite, isso já de segunda a sexta-feira, de segunda a sábado. E a gente precisa melhorar, né? Então, quando a gente fala em gerar emprego, gerar renda, melhorar a condição de vida, né, e de trabalho, né, o nosso morador lá, ele perde muita qualidade de vida estando no transporte público,
né, já é uma realidade. Então a gente precisa melhorar essa realidade, a gente precisa melhorar os nossos serviços públicos, a gente precisa entregar mais para a população. Então eu acredito que eu tenho trabalhado muito, principalmente com o meu secretariado, a gente tem feito muitas reuniões, eu tenho esse anseio de desenvolver e executar muitos projetos para que a gente consiga realmente melhorar a vida do japeriense. Uma coisa eu percebo que a senhora já conseguiu, tirar a saúde do município das páginas de polícia, né, prefeita? Prefeita, nós estamos terminando aqui o nosso Fala Baixada. A senhora já é a nossa convidada para a próxima vez, quando a senhora precisar ou quiser. A nossa convidada permanente. Quero agradecer muito a sua presença aqui no nosso Fala Baixada, colocando nossas câmeras inteiramente à sua disposição. Mauro, primeiro queria agradecer pelo convite. É a primeira vez que eu venho, né, aqui no seu programa. Você já vinha me convidando, mas realmente a nossa rotina de trabalho é muito intensa. Mas hoje a gente tem essa oportunidade. E dizer que, falar especificamente agora aqui para o morador de Japeri, a gente tem trabalhado duro, a gente vai continuar trabalhando dessa forma. O meu compromisso é fazer entrega, não é? A gente tem se articulado muito para tirar Japeri do isolamento, em todos os aspectos, né? Não é só geográfico, mas também político, econômico. E a população pode ter certeza que vai ter uma prefeita presente e uma prefeita disposta realmente a cuidar das pessoas e fazer entregas. Eu acho que essa é a minha missão, né? Tendo a oportunidade, eu sou a primeira mulher prefeita da história da cidade de Japeri, nesses 30 anos de emancipação, e é para isso que eu me propus, vim candidata, me preparei, mas também não me preparei só para ganhar a eleição, me preparei também para governar. E claro que a gente não faz sozinho, a gente precisa de uma equipe, precisa de uma articulação política, por isso que a gente falou muito aqui, a gente está sempre articulado com o governo do Estado e com o governo federal também, para que a gente consiga captar recursos e executar. Porque também se você não tem projetos, né? Eu vi muitos deputados falando, prefeita, a gente tem muita tristeza quando a gente libera um recurso e aquele recurso acaba retornando porque o município não conseguiu executar. Então, quando eu estive em Brasília, eu não fui com secretários, eu fui com a minha equipe de projetos, porque a gente já foi conversando com os deputados e senadores e foi mostrando que para aquela emenda específica a gente já tinha um projeto, para que a gente realmente consiga entregar para a população, porque é isso que a população quer. A população quer comprometimento com a entrega, com a execução. Prefeita, muito obrigado, hein? Obrigada, Mauro. O Fala Baixada é assim, compromisso com a verdade, compromisso com você. Muitíssimo obrigado pelo prestígio da sua companhia, um grande abraço e até amanhã.